Está entrando no ar o programa América no Coração da Baixada, um programa que mescla cultura, esporte e cidadania num ritmo de descontração e lazer. Apoio Ponto de Cultura do América Futebol Clube, um programa da terceira idade para todas as idades. Ouvintes e internautas do maior, mais cultural e animado programa de rádio do universo, o América no Coração da Baixada. É isso aí, aqui na maior plataforma radiofônica e digital do universo, Tropical AM 830. tropicalAM830.com. É sempre bom lembrar que este programa pertence ao maior clube de futebol do universo, o América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Conta com o apoio do nosso ponto de cultura aqui radiofônico e virtual. Oi, eu sou Mary Monteiro. Olha, esse programa tem como objetivo principal promover e divulgar talentos, certo, da Baixada Fluminense, do nosso Rio de Janeiro. Os talentos existentes, claro, descobrir novos talentos, né? E principalmente o nosso América Futebol Clube. É isso aí, galera. O programa de hoje bombando, como sempre. E, gente, meu Deus, o negócio aqui tá virando terror já. Chegou o ET, já baixou o ET aqui, caramba! O ET ali, gente, que isso? Vai entrar? Caramba! Ih, o ET já entrou no estúdio, o ET já tá aqui, gente. É isso aí, tá aqui, ó. Vamos ter aqui uma guerra falando sobre privatização. O ET trouxe tudo, né? Porque agora também a gente vai ter aqui um bate-papo depois sobre privatizações. Gente, é um assunto assim muito polêmico e muito... Eu costumo dizer que a palavra em si já é muito chata. Eu não gosto dessa palavra, sabia? E aí eu já tenho aqui umas feras que estão aqui para falar sobre isso. O nosso querido Luiz Bruno, nosso querido Sérgio Salles. Ele hoje vai falar sobre privatizações e, claro, cantar e encantar, né? Lógico, ele é cantor, é artista, não é isso? Claro. A Educação Fora da Caixa está presente também, hein? A Arielle Rodrigues está aqui hoje. Para quem não conhece, vai conhecer ao vivo e a cores. A cores e ao vivo, André? O site já tá bom? Já tá funcionando? Ainda não tá pegando aqui a internet? Ah, meu Deus. Ah, eu queria que o povo visse eu tão linda de cabelo feito. Ah, olha, meu cabelo tá tão lindo, gente. Poxa. Mas olha só, então é o seguinte. Vamos começar o programa? Então é o seguinte, o que eu tenho para dizer para vocês é que a famosa Arielle Rodrigues, que está fazendo o quadro Educação Fora da Caixa... É uma pena que o nosso site não está funcionando hoje, que o povo poderia estar te vendo. O povo está curioso para ver esse pessoal todo que se apresentava em áudio. Então, o programa em áudio teve uma coisa muito boa, que eu pude trazer para o programa a cultura do Brasil inteiro para dentro do programa. Então, era os pontos de cultura do Brasil inteiro. A gente ficou conhecendo essa diversidade cultural, essa riqueza que o Brasil tem, né? E a Arielle Rodrigues foi uma das novidades. Você tem um quadro, ela tem um quadro no YouTube, Educação Fora da Caixa. Eu achei o máximo quando ela falou que ia trazer para o programa. Veio engrandecer o programa, né? Porque educação é a base de tudo, eu sempre falo. Boa tarde, Arielle Rodrigues. Boa tarde. Olá a todos, é um prazer estar aqui presente agora, né? Isso. Que antes era só as gravações pelo WhatsApp. E realmente é um prazer poder acrescentar aqui na rádio, falar sobre educação e também cultura. Esse quadro que eu tenho lá no YouTube, ele traz reflexões sobre assuntos que estão em alta, também tem cursos, tutoriais, tem também relatos de experiência. Então é para acrescentar a vida de todos os internautas, ouvintes, porque a gente sabe que no momento de pandemia, muitas das vezes, a gente recorre ao quê? À internet,
a internet para ter aquele auxílio, aquele aconchego. Então, você ter um canal que tem um conteúdo que agrega informação, um conteúdo que realmente vai trazer valor e algo significativo para a sua vida, essa é a proposta do meu quadro lá no YouTube. Também a minha proposta sempre é poder viver, curtir, compartilhar, é o que eu sempre falo. E hoje, né, eu conversei com a Mary, falar um pouquinho sobre o retorno das aulas. A questão é, assim, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, né? Eu sempre costumo deixar uma pergunta no ar. O que você acha? Deve ou não retornar às aulas neste momento? Porque, lembrando, ainda estamos na pandemia e estamos em quê? Em altos índices. Tem muita gente sendo ainda contaminado, o óbito ainda está elevado. E o quê? Vai abrir as escolas? Para que abrir as escolas nesse momento? Então, assim, essa semana, eu observando o telejornal, a gente vê a notícia seguinte: um dia as escolas vão retornar a partir de fevereiro. Aí, no outro dia, algum político ou juiz vai embarga, não vai abrir. Aí, mais tarde, entra alguém com uma liminar, as aulas vão retornar. O que isso gera para as nossas crianças, jovens, adolescentes e até a gente mesmo, pais e responsáveis? Gera o quê? Ansiedade. Você não sabe, o cenário já é complicado. Já estamos vivendo numa situação muito delicada em questão de saúde. E você não sabe se amanhã, vamos falar assim, você vai para a escola ou não. E como que vai ser esse retorno? Porque sabemos que muitas das coisas que estão escritas no papel, às vezes são lindas, as regras, as normas, mas na prática, será que vai funcionar? As escolas têm estrutura realmente para... Escola pública vai conseguir? Isso, não delicado. Vai de jeito nenhum. E outra coisa... Se não funciona assim agora, já não funcionava direito, sem problema nenhum. Você imagina com uma pandemia. Eu falo o tempo todo. Inclusive, eu botei muito revoltada no meu Facebook, vocês estão aí, vocês viram? Eu vi a volta às aulas é o assassinato em massa dos avós e das pessoas de risco, de doenças, né, de risco que ficam dentro de casa. Vai ser, gente, por quê? A minha filha fala assim: mãe, não vão vacinar a criança, porque diz que criança não vai adoecer. A minha filha veio me falar esse papo, acho que hoje de manhã. Eu falei, como assim, gente? Sim, foi noticiado. Não vai adoecer do vírus? A criança não vai adoecer do vírus, não vai morrer? Como assim, gente? Quem falou isso? Ela, não, tá dando na televisão que não vão vacinar, não vai ter vacina para criança. Tu viu isso? Por que não vai ter vacina para criança? Como assim, gente? Porque não está no grupo de risco. E também porque... Mas não está no grupo de risco, mas em algum momento vai ter vacina para as crianças? A princípio, que é noticiado que não, que as crianças não entrarão. Por que não vão entrar, gente? Por que as crianças não serão vacinadas? É isso que eu quero saber. Eu acredito que a longo prazo, com estudos mais avançados, as crianças vão receber essa vacina. Assim como, atualmente, várias vacinas, a criança já recebe muitas vezes já morreu criança com Covid. Que papo é esse? Aí, realmente, assim... Já morreu, vocês ouviram? Sim, já morreu criança com Covid. Que assunto é... Olha, cara, eu fico com vontade de matar esses políticos, matar esse... Sabe? Isso já era pra estar, gente, vacina. Na tecnologia de hoje, vacina é coisa pra ontem. Vacina é como você fazer qualquer remédio, um antibiótico. Vacina não é mais para ser um bicho de 7 cabeças. Nós somos uma era muito evoluída. Eu acho, né? Não sei, porque ultimamente eu acho que o ser humano está regredindo em tudo, né? É porque também tem muitas questões políticas, né? O impasse político, toda a guerra de poder. Então, tudo, a população, ela fica o quê? No meio dessa guerra da indústria farmacêutica, muitas das vezes com o governo vigente. Então, é bastante complicado. Eu fui aluna de escola pública, eu estudei em escola estadual, eu sei como é que é a realidade. Nada funciona ali. Salas com um número muito maior que comporta de alunos. Todo eu sei que aglomerado. A regra vai ser que nem vai ser escalonado, vai ser um sistema híbrido. Só vai ser 10% no começo, vai ser gradual. É o que eu falei. A gente sabe que não vai funcionar. No papel,
é tudo muito lindo. É mas lindo. isso vai funcionar? Não vai funcionar. Eu tenho professoras dentro de casa, pedagogas, elas falam, não vai funcionar. Aquilo que eu estou falando é verdade. Porque, gente, eu tenho a minha neta de 4 anos. A gente decidiu lá em casa que ela não vai para o colégio. A pobrezinha está o ano todo dentro de casa, ela não vai para o colégio. Entendo. Vai continuar estudando online. Vai ter que fazer, vai lá para minha casa fazer com a minha filha, que está fazendo trabalho online, para estudar online lá. O ano passado ela estudou online. Ela não vai enquanto não tiver uma vacina, pelo menos para todos os adultos. Porque, gente, ela tá. Eu fui lá para minha casa, levei o Padre Carlinhos para minha casa. O Padre Carlinhos é de risco, tem 75 anos, toma remédio. Eu sou de risco, eu tenho 66, tomo remédio também. Aí o que acontece? Ela vai lá em casa nos visitar, o Padre Carlinhos adora a criança, quer chegar perto dela. Não, vovozinho, não, tem coronavírus, não pode. Aí eu fui dar um beijinho nela, não, vovó, não pode, tem coronavírus. Sabe? Eu entendo. Aí ela fala, filha, você vai pra aula? Ela falou, vovó, só se tiver a vacina para matar o coronavírus. Ela tem 4 anos e ela é muito, muito inteligente. É uma coisa assim, muito inteligente. A criança com 4 anos tem noção disso. Ela fala, não vou, vovó, porque eu quero ficar na sua casa. Eu não quero que você morra, nem que o vovozinho, que ela chama o Padre Carlinhos de vovô, porque é velho, tem cabelo branco, essas coisas. O vovozinho não vai morrer também, não. É complicado. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos. Esse ano a gente tinha feito toda a programação para ela iniciar na escola. Porque desde então eu não coloquei em creche, porque eu mesmo fiquei cuidando dela em casa. Só que com isso eu falei, eu não vou colocar claro, ela, porque não coloca não. Funciona ou não funciona? A gente está na bandeira vermelha, amarela, verde daqui a pouco. É uma situação muito delicada. Eu vou expor minha filha, de repente, uma situação que eu poderia preservar a saúde dela. Eu entendo que existe também a situação dos pais que necessitam trabalhar e com quem vai deixar seus filhos, que o fato deles estar na escola, muitas das vezes um horário integral, isso ajudava os pais. Eu entendo que é uma situação complicada. Eu também entendo que as crianças estão desde março isoladas. É complicado. Muitas não têm o privilégio de aprender remotamente. E eu sei que, assim, cada instituição está andando de uma forma diferente. Por exemplo, o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, ele ofereceu para os alunos que estão em vulnerabilidade financeira auxílio para a tecnologia. Ou seja, eles dariam R$1.000 para o aluno comprar um celular, um smartphone e R$100 durante 4 meses para poder finalizar aquele ano. Só que isso... Posso falar uma coisa? Onde que saiu isso? Qual foi... Não, eu sei porque eu tenho Qual a pessoas televisão que saiu? Alguém noticiou? Não vi isso na notícia. Ninguém estava sabendo Mas disso. aconteceu tá isso no é o Cefet. Ninguém Já estava você sabendo. vê a Faetec. A Faetec está fechada, parada, não teve auxílio, não teve apoio financeiro para os alunos. Então, assim, são medidas também dentro da instituição, né? A administração de cada instituição. Eu sei que a educação ela vem sofrendo de antes da pandemia, com todos os cortes. Com todos os cortes que tiveram em relação a isso. Então, assim, é algo muito delicado que você precisa o quê? De uma gestão que ela seja eficaz. E não é de baixo, é algo que você precisa vir do topo, ter o exemplo. Nossas crianças, elas absorvem, elas aprendem muito mais observando do que você realmente tentando ensinar, vamos falar assim, colocar o conhecimento ali dentro. E isso eu falo tanto de crianças pequenas, quanto também nós adultos. O ser humano, ele aprende muito mais quando ele consegue ver no outro e ele consegue ver aquela experiência, ver o exemplo. Infelizmente, no Brasil, não temos bons exemplos, principalmente na política, na gestão. E a educação, ela vai ficando para trás cada vez mais. E, infelizmente... Aí eles estão colocando agora, desculpa, em pandemia, mas a educação a gente já sabe que está falida nesse país, já vem de algum tempo atrás. Não é agora de pandemia, não. Sim, Você falou uma grande verdade, né? Não teve investimento, assim como na área da saúde, nenhum, não é isso? Aí veio a pandemia, a desculpa agora é a pandemia. Agora, eu acho um verdadeiro crime, eu fiquei tão revoltada, outro dia peguei uma fala de um cara lá na Globo, ele falando lá no jornal,
Ele é diretor de escola particular, porque aqui a gente vai manter coisa nenhuma, ele é alienado. Desde quando que tu vai... Minha adolescente de 13 anos fica com os coleguinhas no celular o dia inteiro, a noite toda, porque não tem pra onde ir, graças a Deus, fica dentro de casa, no celular, né? Agora tá em férias, então... Aí o que acontece? Quando eles se encontrarem, que eles estiverem juntos, eles vão ficar longe um do outro? É complicado. Eles vão... É claro que não, é lógico que não, gente. A gente tem adolescente, a gente sabe, ela tá... Olha, pra falar a verdade, no domingo passado, foi essa semana, não sei qual dia da semana, a minha filha levou ela pra encontrar com 2 coleguinhas no shopping. Estavam com muita saudade. Estavam de máscara, coisa e tal. Mas imagina eles indo pra escola se encontrar, cara. Esse cara é um alienar. E criança pequena, então? A minha neta tá com saudade dos colegas, tem 4 anos. Tu acha que se ela voltar pra escola vai enlouquecer as professoras? As professoras vão ficar todas doentes mentalmente. A verdade vai ser essa. Não, e tirando... Porque não vão conseguir. E nem os seus orientadores, não, ninguém vai conseguir controlar a ansiedade delas querer se agarrar, se abraçar. É aquela loucura toda. Não vão conseguir, gente. E tirando que o contato não é só na sala de aula. E o percurso, gente? O transporte público. Eu estudei anos tendo que pegar ônibus que você muitas das vezes não conseguia entrar, né? Não conseguia. A famosa sardinha. Lotado. E hoje, você vê o transporte público continua cheio, porque as frotas diminuíram, né? As empresas estão falando devido à pandemia. O transporte público, se a gente for falar, tá um caos. Tá um caos verdadeiro também. Aí o plano é que não seja, o horário vai ser diferenciado do horário dos trabalhadores. Mas vai funcionar? Claro vai não. comportar, não vai dentro do ônibus nada. já está cheio. Nada funciona. E infelizmente funciona. você anda, você vê muita gente sem máscara, sem cuidado nenhum, muita gente zombando do que está acontecendo. Eu nem aí, eu peguei o ônibus hoje e vi isso. E infelizmente, quando eu abro, vamos falar assim, quando eu abro o Google e eu gostaria de ver, né, que o Brasil está no ranking legal, sim, ele está no ranking como o 2º país que está mais sofrendo com a pandemia. Então, assim, é triste ver que o Brasil está num ranking que não é bom. Pelo contrário, ele não tinha que ficar no topo, não. Ele pode ficar lá embaixo, ele tem que ficar lá em cima na educação. Tem que ficar lá em cima o quê? No investimento com a cultura. Infelizmente, isso não acontece. Olha, agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Vamos começar pelo seguinte, é uma pena porque acabou que a gente ficou juntinho aqui um do outro, mas... Como estamos todos de máscaras, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Semana que vem tá todo mundo de volta aqui, né? Então é isso. Vamos lá. Boa tarde, Luiz Bruno. Boa tarde, Nery. Boa tarde, ouvintes. E aí o que eu queria saber, Luiz Bruno, eu gostaria que você se apresentasse, o que você faz, para o pessoal saber, entendeu? Porque a gente vai abrir uma conversação agora falando sobre privatização. E eu gostaria, assim, que você se apresentasse e falasse para mim a primeira pergunta que eu quero saber. Aliás, pergunta não, eu quero que você explique o que quer dizer privatização. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar passa o microfone ali também para o nosso querido Sérgio Salles Ryder. Um dia eu vou aprender. Olha só, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Mary. E aí, Sérgio Salles Ryder? Na verdade, esse teu último nome é o Sérgio ao contrário? Mais ou menos. Uma subversão de algumas letras. Ah, é? A ideia inicial seria Sérgio Salles Weibers, para ficar o anagrama correto. Mas aí eu resolvi subverter, aí botei Salles, por uma motivação afetiva, e o Weibers realmente para subverter o Weibers, porque eu não gostei muito do som. Ah. Ele é muito, entendeu, gente? Por isso que ele é o Ministério Extravagante da Baixada Fluminense, que tudo dele, todas as letras, todas... Aliás, as pessoas que escrevem letras com você, os compositores, eles também têm, assim, um estilo teu, um lado teu, assim, daquela coisa, assim, polêmica, enigmática, polêmica e enigmática ao mesmo tempo. Eu estava observando, porque tem ali umas composições que é você e outro compositor, ou tem um compositor e você está cantando. Eu fiquei assim, gente,
É todo mundo a gambiarra profana, não? Não, o que acontece é que todas as canções que eu faço, a partir de poemas que não são meus, ou alguns eu acabo subvertendo e entrando como coautor, porque é uma identificação minha. Eu olho e vejo, eu poderia ter escrito isso. Então esse é o princípio para que eu possa estar fazendo uma canção a partir de um poema de alguém. E acaba que, no conjunto, dá uma unidade, porque parece que foi tudo escrito pelas mesmas mãos. Por conta de você observa a forma de escrever, a temática, né? A forma do discurso é muito parecida. Que é pela mesma mão. É porque acaba partindo que a minha escolha por musicar um poema ou não vai a partir da minha identificação com ele. Entendeu? É como se fosse uma coisa que eu poderia ter escrito, então não há necessidade de hoje escrever, porque já está pronto ali. Então por que não entrar em contato com aquele poeta e falar da minha intenção de fazer música com aquele poema dele? É o caso de poesias do Jonathan Magela, da Sil, né? Do Moduan, já até falei pra ele, que tem... A minha maior frustração é que eu já tentei musicar coisas dele e não consegui. Achei achei que não ficou legal, porque a minha vontade de musicar, para mim, fazia parecia muito superficial, muito falsa, porque é a minha vontade de fazer uma canção a partir de um poema do Moduan. E não ao contrário, de eu abrir e ver um texto da Sil, do Gutenberg, do Fabiano, e me vir uma melodia, uma harmonia. Do Moduan não, eu pegar um texto dele não, eu tenho que fazer porque eu gosto do Moduan, gostaria de ter alguma coisa com o Moduan. Isso acaba fazendo com que eu tenha um bloqueio. Então, eu tenho, acho que, mais de 200 pessoas que já fiz música junto. Né? Eu tenho observado. Então, do Moduan, a minha maior frustração é que até hoje eu não consegui fazer nada com o Moduan. Eita, e da Lira também. Da Lira eu já tentei fazer alguma coisa com a Lira. A gente já participou de alguns sarais juntos, coisa e tal. Já até falei pra ela da minha vontade de fazer. E ela, a gente falou, não, se você achar qualquer coisa, é contigo mesmo. E o Moduan também falou, você pega... Então o Moduan falou, você pega texto meu, tu põe do avesso, revira de cabeça pra baixo, tá tudo valendo. Eu falei, cara, mesmo assim eu não tô conseguindo fazer nada da Lira, com o texto teu. Eita. Nem dele, nem da Lira ainda não saiu nada. Agora vamos voltar pro Bruno. Bruno, vamos começar o seguinte. Luiz Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, pra gente começar a entrar porque você é envolvido com o movimento negro, não é isso? Isso, eu sou o Luiz Bruno, sou professor de História da rede estadual e do município do Rio. Sou também membro do Movimento Negro. O Movimento Negro entende-se que são várias entidades, tá? Com vários objetivos, mas com uma linha muito clara de combater o racismo no país, tá? E também no mundo, porque nós vivemos num mundo globalizado. E em relação... E aqui na Rio Grande do Sul eu pertenço ao GESTAR, que é o Grupo de Estudos e Ações Raciais, onde nós tratamos e estudamos a relação racial em diversos níveis, né? Pode ser local, pode ser a nível nacional ou internacional. Ultimamente a gente estamos discutindo um livro da Grada Quilomba sobre o racismo, né? E ela escreve basicamente sobre a questão lá na Alemanha que ela passou, etc. É um livro bastante interessante também e não é muito diferente do que se passa aqui no Brasil, né? Então é isso, essa é a minha apresentação. Já milito no movimento negro há mais de 30 anos e estou por aí. E no caso, como professor de História, há quantos anos você está na educação? Já estou há uns 27 anos por aí, estou quase me aposentando. Interessante, porque nós agora vamos falar sobre privatização. Eu gostaria que você simplificasse a palavra. O que significa privatização? Privatização vem da palavra privado, que significa particular. Tá? Então, quando a gente usa esse termo privatização, significa que o Estado, que tem empresas ou órgãos, né, ou diversos órgãos, essas entidades, são remetidas de uma forma ou de outra para a iniciativa privada, para o empresário. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nem tudo é vendido.
tá? A Vale do Rio Doce foi vendida. A CNN, Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, foi vendida, tá? A telecomunicações no Brasil, né, as Telege, Telesp, Teleminas, foram empresas vendidas, tá? Vendidas para empresas privadas, todas elas, né? Algumas foi até benéfico, mas o motivo principal dessas privatizações é preciso analisar com carinho e sem paixão, nem pela direita, nem pela esquerda, tá? Estamos num mundo globalizado, desde o final da década, no início da década de 90, né, na década de 80, se desenhou no mundo, já vinha se arrastando, mas se configurou, se tornou mais encorpado, a concepção liberal, que nós chamamos de neoliberalismo. Tá? E neoliberalismo é um Estado muito mínimo. Tá? Mas se a gente começar a olhar a privatização que aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, a gente pode se enganar. Tá? Por quê? Porque no Brasil, aliás, em toda a América Latina, e principalmente todos aqueles países, hoje nós chamamos de países, que foram colonizados, a importância do Estado para o desenvolvimento foi tamanho. Você pode falar o que quiser da China, né? E a gente escuta muita bobagem quando a gente ouve assim que a China é comunista. A China não é comunista. A China tem um mercado competitivo. O que é duríssimo lá é a política, é a relação política, que aí tem tudo de ruim, né? Nada sai de lá sem autorização do governo. Então, na China, existe uma disputa internacional por mercado. A China se caminha para a América Latina, não é à toa que eles apoiam a Venezuela, não é à toa que eles estão com o pé no Brasil. Tá? A negociação com o Bolsonaro em relação à vacina foi: ou você permite que a gente concorra com o G5, ou a gente não vende mais a vacina para você. Acabou, simples assim. E nunca fizeram, não é forçado, isso é coisa de mercado. Nos anos 70, nos anos 80, os presidentes saíam daqui, levavam uma comitiva de empresários, mas tinha uma contrapartida: tem que melhorar a vida das mulheres que estão lá, tem que olhar para as crianças, senão a gente não compra de você. E hoje é mercadoria por mercadoria. A China sofreu muita pressão que ela matava as crianças, né? Principalmente as meninas, nascidas do século feminino, e iam lá para evitar aumento exagerado daquela população que já é bastante grande, né? Então, no Brasil, essa questão da privatização, essa questão do Estado, começa lá em 30, com Getúlio Vargas. Então, Getúlio vai começar a criar várias empresas. Isso só vai terminar de ser criada no fim da ditadura militar. Então, foram empresas criadas para o desenvolvimento do país. Muito bem. A partir da década de 90, com Fernando Collor, começa a privatização. Então, pega uma aqui e vende. Tá? O pior, Mary, o que eles querem fazer com algumas empresas? Petrobras, o petróleo é nosso. Que infelizmente... Pois então, tu já chegou numa empresa, uma grande empresa do momento. Eu não concordo. E, infelizmente, eu não concordo com a retirada de petróleo, que a gente já viu o resultado. Mas, enquanto não há uma mudança, a gente tem que pensar que a Petrobras é uma empresa estratégica no Brasil. Por quê? Alimenta muitas vertentes. Exatamente. Além disso, a própria Dilma, ela dedicou dinheiro, verba para a educação e para a saúde e para todo o Estado. Tá? A outra coisa que eles querem fazer, já começam a fazer, é na saúde. A questão da organização social, né, OS, que a imprensa ela tem a capacidade de incutir na cabeça das pessoas que aqueles trabalhadores são servidores públicos,
não são servidores públicos. Servidor público é aquele que tem concurso, faz concurso como eu. Sou servidor público, tá? Então, o que está acontecendo? Não se faz mais concurso, chamam o OS, tá? Que sai muito mais caro. Aí vai falar para mim, agora você tocou num assunto interessante. O OS quer dizer o quê? Organização social, tá? Organização Só isso. social. Só isso. Só que, Mary, se você começar a fazer as contas, faça as contas que você vai reparar que é uma tremenda furada. O governo pega o nosso dinheiro para enriquecer o empresário. Porque essa organização social, na verdade, são várias empresas ali. São várias empresas, tá? Cada um com o seu nome, né? E com a sua razão social. E no conjunto que a gente chama de organização social. Bom, se você fizer a conta, o funcionário público não tem direito a fundo de garantia. Tá? Salário alto, a gente pode até discutir, mas quem tem salário alto nesse país como servidor público é o servidor do Legislativo e do Judiciário. Do Executivo, somente os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica de alta patente. Isso. Tá? Começando do primeiro sargento para cima, né? Bom, se você fizer essas contas, você vai chegar à conclusão que o Estado, ele paga mais do que contratar, do que abrir concurso. Ai, para, não E fala pior isso comigo. ainda. Você está querendo dizer Não. que, então, inventaram essa história de OS, que é para a gente, em vez de pegar um concurso público, que é muito mais fácil, você ir lá, pagar uma taxa, fazer um concurso, ganhar, entrar, e ficar recebendo salário lá, que quase sempre é pouco pra caramba. Eu sou contra o salário que ganha o gari, ganha o professor, eu sou contra, totalmente contra. Eu acho que eles tinham que ganhar muito mais, principalmente o gari, porque ele está lidando com lixo, lidando com tudo. Eu acho, entendeu? Todos esses serviços que a gente tem, que a gente usa, tinham que ganhar muito bem. Por exemplo, os professores. Gente, sabe, tu já me deixou doente agora. Eu fiquei doente agora. Agora, deixa o nosso querido Sérgio falar um pouco. Qual é a visão dele sobre privatização? Não, só para não perder um pouco o raciocínio do que ele falou, né, ele como professor de história, eu queria saber se é um entendimento dele ou ele leu em algum lugar que a China não é comunista. Eu queria que você me respondesse. Se você leu em algum lugar ou, através dos seus estudos, você chegou a essa conclusão que a China não é comunista. Mas por que vocês estão falando isso? Eu queria saber o que vocês entendem de comunismo, já que tu tocou no assunto. Porque eu me considero comunista, porque eu sou a favor do bem, do amor, prego a união, a divisão de bens. Tu não pode ser muito mais milionário do que eu. Para mim, isso é comunismo. Eu sou comunista, porque eu sou assim. Eu quero dividir. Agora, dizer que comunismo, como muitos falam, é só para matar, é para roubar, é para assassinar. Eu não sei que comunismo é esse. Também não sei. Eu não conheço. Tu conhece comunismo? Teu comunismo é esse? Tu conhece comunismo? Fala a visão que você tem de comunismo, aí vou pedir para ele. Vou pedir para ele falar. O comunismo, a gente tem os meios de produção. O que são os meios de produção? A indústria, as máquinas, enfim, tudo aquilo que vai reproduzir a riqueza. Tá? No país capitalista, tudo isso está na mão de particular. No país socialista, ou que as pessoas chamam de comunista, está na mão do Estado. Na década de 70, Gilberto Gil falou do seguinte, Gilberto Gil e Delfim Neto, que o Brasil era metade capitalista, metade socialista, justamente por causa da quantidade de empresas que tinha, né? Muito bem, então o comunismo é tudo. Então, o Estado controla a economia, a sociedade e tem uma base de igualdade. Tá? Se a gente pegar o termo no pé da letra do comunismo, não há diferença salarial. Tá? Só que o comunismo, ele nunca foi colocado em prática. O que foi? Sim, o que aconteceu foi o socialismo, falsidade que tem aí. Socialismo real. Só que quando surgem os partidos comunistas pelo mundo, o que o capitalista vai dizer? Principalmente através da imprensa. Que aquilo ali é ruim. Tá? Então qualquer coisa que você faz hoje, não, porque é o comunista. Aí eu pergunto, ontem mesmo eu estava conversando com o senhor no consultório, ele, não, porque os comunistas, o que é o comunismo?
Pois é, interessante, que para mim comunismo é igualdade. Igualdade. De bens, de renda, de tudo. Só que quem tem voz nesse país é quem tem microfone, que pode falar. Aí fala qualquer coisa, a pessoa acredita, tá? E reproduz. É igual a privatização. Pegando a questão da SEDAI, por exemplo. Tá? Olha, a questão da água no mundo, porque já tem vários estudos, não é pública. Vai faltar água. Por isso que as empresas... Sabe que vai faltar. Tá? A Danone já está em Nova Iguaçu, explorando mananciais, que é uma coisa que, se você olhar na lei, não pode. Manancial é uma coisa pública, é do Estado. Caramba, é bom saber disso, eu vou tá? trazer os ambientalistas para cá. Eles não estão de brincadeira. Agora, escutar esses caras falando de privatização, a gente precisa ter muito cuidado. Ano passado, eu estive lá nos Lençóis Maranhenses. Tá? Então, é uma distância enorme de um lugar para o outro, com luz elétrica. Quem faz isso é o Estado. Porque se a empresa olhar aquela situação, não vai fazer. Porque ela vai ter um custo maior do que o benefício. Você imagina, Mary, eu, dono de uma empresa de água, tipo SEDAI, vou fazer uma tubulação para levar lá 2 quilômetros para satisfazer uma casa. O capitalista não trabalha com isso. Ele não tem retorno. O Estado faz. Tá? Sabe, Bruno, isso que tu tá falando, Ailton José é um grande cineasta, um grande estudioso, sabe? Ator, coisa e tal. Ele me mandou um áudio, uma pena que eu não passei para ele. E no áudio ele fala exatamente isso. Ele fala com muita revolta. Na privatização, eles querem pegar aquilo que está pronto do governo. Isso. Pegar de maneira, sabe, tá pronto. Se eles tiverem que abrir uma vala e transformar a vala num encanamento, não vão querer. Eles preferem pegar a SEDAI, que já está tudo pronto do governo. Sim. E a troco de banana, a gente sabe que nunca é troco de banana. Banana é pra gente, né? É lógico que o governo, ainda mais que no Rio, que todo mundo só rouba, ele vai dizer que vendeu por 3 bi, mas na verdade ele vendeu por 10 lá no Zacon, que a gente sabe que a corrupção tá assim, a coisa aqui tá assim. Ele falou uma grande verdade que tu tá falando, ele falou revoltado aqui, privatização nada mais é do que a empresa privada chegar e comprar o que tá pronto, porque não vai investir, ele não quer ter trabalho, ele quer pegar o que tá pronto, o filé é pronto. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas da América, né? O Pan-Americano, no tempo do César Maia. Construiu um estádio. Eu sou botafoguense. Eu gosto, Newton tá? Santos, eu moro lá perto. Qual é o problema? O município fez o estádio, gastou na época 400 milhões e toma Botafogo. Iniciativa privada. Clube de futebol é iniciativa privada. Deu. Agora, por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo, o Paz construiu a Transolímpica. Foi. Maravilhosa. Toma iniciativa privada. Pois é, eles chegam, eles pegam o que tá o filé, o que tá pronto, é o que ele falou. Outra coisa que você falou aí sobre corrupção. Qual é a alegação para privatizar? Corrupção. Sim, sim, com Se eu não certeza. quero você na minha casa... Eu vou te dar 3 milhões, publicamente é 3 milhões, por fora eu te dou 7. Se eu não quero você na minha casa, eu não vou tirar o sofá, não. Eu vou dizer para você, Mary, não vem para casa, para minha casa. O que o governo faz? Ele quer tirar o sofá, né? Ou seja, olhar a coisa com corrupção, tem corrupção? Tem. E quem corrompe mais? É o trabalhador? Não, são eles mesmos. E tem empresa que não vai ser privatizada justamente porque é um cabide de emprego. Agora, nenhuma empresa, seja ela estatal ou privada, vive no prejuízo. Quem provoca o prejuízo é o governo. Porque você tem o dinheiro arrecadado dos contribuintes, né, da água do Rio de Janeiro. Então, vamos supor, ela arrecada 50 milhões. Qual é a despesa que ela tem que ter? Pelo menos 40. Porque 10 ela tem que investir em novas máquinas,
Qualquer empresa faz isso. Cadê aquele dinheiro? Aí a pessoa fala assim, não é corrupção. Não, não é. A corrupção não está na empresa, está assim. nas pessoas. O Rio de Janeiro foi tomado há 30 anos por bandidos. Desculpa a expressão, do Estado. Mas agora continua. Vira só, você teve uma governadora que não teve nada contra ela. Foi a Benedita da Silva. Agora, quem se apropria do Estado é a iniciativa privada. Não é o trabalhador, não é aquele cara que está dando duro ali. Se tem muito trabalhador, é porque tem pouco investimento no maquinário. Só isso. Ai, olha, agora, Sérgio, vai. Você aceitou a resposta dele? Acabou que não ficou muito claro, mas aí o que eu entendi é o seguinte, que eu saio um pouco do campo da história, né? Que a língua portuguesa, ela se modifica. E às vezes o que era uma coisa, você olha no dicionário, né? Quando você fala a palavra comunista ou comunista, dependendo de quem ela vem ou do que vem, ela tem um sentido totalmente diferente, né? A mesma coisa, se você fala Jesus, para alguns vai ter um sentido positivo, mas para um ou outro vai ter um sentido totalmente negativo, né? Então, dá para entender isso, que hoje em dia você não pode muito mais ficar fiel ao dicionário para entender a real intenção da fala daquele outro. E às vezes é impossível você ter, para uma pessoa que você não conhece, não sabe o costume, saber do que ela está falando ou em que sentido ela está falando, né? Agora, coisas que são muito claras, um pouco que ele falou. O serviço público ou empresas públicas, elas não foram feitas para poder dar lucro. Não é para dar lucro, é para trazer desenvolvimento. Na questão de porque assim, público, né? Ó, eu tenho uma agência do Correios no bairro Farrula, em Belford Roxo, certo? Onde de repente, se fosse um correio privado, um FedEx, não teria razão de existir ali pela a demanda que é muito baixa. Mas você tem, de repente, uma agência na Avenida Rio Branco, onde ela tem um volume muito grande de atividade. Então, aquele excedente da Avenida Rio Branco, ela acaba cobrindo essa agência do Farrula, acaba cobrindo a agência do interior da Bahia, que para uma empresa privada não interessa que se tenha uma agência que não dê lucro. Um lugar que não dê lucro. Não dê lucro. Para ela só interessa, acho que vão dar bastante lucro. Então, na privatização, o que, pelo menos aqui no Brasil, a grosso modo, o que se quer é dividir os investimentos, mas os lucros são privados. Então, para poder uma empresa ela poder comprar ou oferecer alguma coisa, é em cima de alguma coisa que tem uma contrapartida do governo, para que ela possa, a partir daí, e viu muito isso durante a pandemia, né? Várias pessoas falando de livre mercado, coisa e tal, e no desespero, começamos a saber, quero saber como é que o governo vai nos ajudar nisso, quero saber como é que o governo vai nos ajudar a ficar com a porta aberta, coisa e tal. E a partir de qualquer lucro que ela tenha, ela não divide com a comunidade onde ela se estabelece, entendeu? Aquele lucro dela é apenas dividido entre os seus iguais, que são os sócios, sua família, então fica naquele meio seleto. Então, a confusão de privatizar no Brasil é por conta disso, que os investimentos vão continuar sendo públicos para que uma estrada possa chegar em algum lugar, uma energia elétrica chegue em algum lugar, mas na hora de dividir, os lucros serão privados. Entendeu? Basicamente... Agora, o mais chato, vocês falaram aí da SEDAI. Gente, ali no Rio, eu moro no Rio, a água está insuportável, a gente está gastando, eu já fiz um vídeo outro dia revoltada, xingando Deus. Por quê? A gente está bebendo água todo dia. Agora, eu já até alertei, porque eu alertava aqui, não sei se vocês ouviram o programa. Gente, esse negócio de hospital de campanha, isso aí é mutreta, isso aí é safadeza, isso aí é ladroagem. Eu falava aqui, pra que fazer hospital de campanha se a gente tem vários hospitais sucateados que estão precisando de reforma, é só chegar lá, papapá. No bairro que eu moro tem um hospital imenso que pega 4 quadras assim.
Você tem entrada por 4 ruas, que é o Pedro II, agora é o hospital psiquiátrico, totalmente abandonado. Aí o pessoal fala, mas aí vai misturar os doentes. Ali era um hospital perfeito, porque você tinha várias ruas, várias entradas. Tu ia fechar uma ala só para o Covid e não ia de jeito nenhum. Aí eu pergunto, a SEDAI? Gente, é um absurdo aquilo ali, gente. Mas isso que acontece com a SEDAI é uma coisa estratégica para degradar a própria empresa, para que ela perca valor de mercado. Seja Isso que acontece. Essa geosmina, olha, a geosmina não é a natureza, gente. Não tem sempre essa geosmina, não vai estar sempre acontecendo essa geosmina. Nunca a gente ouviu falar em geosmina que tivesse te incomodando. Agora, de 2 anos para cá, a gente tem que conviver. E eu já alertei sobre isso, até falei, não sei se vocês viram o vídeo, revoltada no Facebook falando. Sabe o que deve estar acontecendo? Também não é só para desvalorizar, para vender. É também... Pode passar ali a régua, chegar, mandar aquele ser do Fantástico ir lá ver... Com certeza ali deve ter, assim, muito canalha ali dentro que deve ser dono de depósito de água mineral. Eu já fiquei tão revoltada que eu falei isso. Eles devem ser donos de depósito de água, porque o que a gente está gastando agora com água mineral é uma coisa absurda, cara. Entende? Então, ele já deve, algum ali já deve estar ganhando com água mineral também. É um negócio que a gente tem que começar a ver. Sem contar que eles querem de qualquer jeito... trocar 500 por... Não, e essa degradação, ela ocorre não só na SEDAI, no Correios, na Caixa Econômica do Banco do Brasil, porque em tese, o Correios e a Caixa Econômica do Banco do Brasil são empresas que dão lucro. Então não teria lógica nenhuma você privatizar uma coisa que está dando lucro. Então tem que ter o quê? Tem que ter o quê? A degradação pública dela. Isso. Ah, porque o Correio não entrega a minha compra em casa. Ah, porque eu tenho que ir até já do Correio e fico horas esperando. Tem que privatizar isso porque... a mentalidade é essa. Porque não tem a justificativa essa financeira, porque são empresas estatais e que dão lucro, que não dão prejuízo. Dão lucro. Então, não dão prejuízo. Como justificar? É o que, inclusive, esse nosso amigo degradar a empresa para que possa, através da opinião pública, esculhambar tudo e ter o apoio da população. Do governo só querem privatizar o que dá lucro. Eles não querem privatizar o que não dá lucro. Hoje, Mary, escutando de manhã, né, cedinho, escutando o presidente, ele fala assim umas besteiras, né? Que assim, aonde tem o Banco do Brasil não está dando lucro. O Banco no Brasil... Gente, esse Banco do Brasil está lá no meio do mato, lá nas Cochinchinas, para servir aquele povo que está ali em volta. São 2 bancos, Mary, são que 2 bancos que estão em toda a parte desse Brasil. Isso. Um é o Banco do Brasil e o outro é o Bradesco, tá? São esses 2 bancos. Eu estou falando isso porque eu costumo viajar nas férias, eu costumo esticar as pernas por aí. E eu vejo Bradesco e Banco do Brasil. Eu fui numa cidadezinha... Você está achando, então, que, de repente, o próprio Bradesco está com intenção de abocanhar o... Sim, porque, veja só... Banco do Brasil? Nós tínhamos... Que ele já está até andando do lado ali, que é para... Nós tínhamos bancos estaduais. Caixa Econômica e Banco do Brasil. A gente tinha Banerj, Banerj já era, acabou também. BMG. Né? Agora, quem comprou? Itaú, Bradesco foi. E agora Santander. Tá, foi. Ou seja, sem se privatizarem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, nós ficaremos na mão de 3 banqueiros. E eu vou contar um negócio. E mais um minutinho só. Eu odeio. Eu sei o que é isso. Banco privado é horrível. Tu paga muita taxa, tu paga tudo, é um inferno. Aonde fica o paraíso dos bancos no Brasil? E veja só, e essa questão de privatizar a educação, a saúde e a segurança, tá? Eles não estão falando assim com tanta firmeza, mas estão articulando, porque quando se fala mal de escola pública, tá? E infelizmente é o pobre que acredita, tá? Ele vai acabar acreditando que se privatizar a educação, ele vai ser beneficiado. Ele não vai nem passar pela porta. Com certeza. Nem passar pela porta. Essa é uma ilusão de ótica que estão passando. Exatamente. Segurança na mão. Não, segurança tem que ser público. O que acontece dentro da PM é aquilo que tem que ser feito uma limpeza. Né? Que a PM mata uma beleza aqui no Brasil, né? Qualquer coisa, pá. E
Então, a questão dos bancos, o banco tem que ser como nos Estados Unidos. Se fala tanto bem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem banco nacional, tem banco regional. Ele circula só um pedacinho. No Brasil, não. Você tem 5 bancos, 3 privados, que controlam tudo nesse país. Tudo, e quando se fala em privatizar Itaú e Bradesco. essas coisas, você diminui o tamanho do Estado. E para que aquele dinheiro todo? Vai para onde? Para investir no setor privado. Porque é o setor privado nesse país, e ele lembrou muito bem, que na hora que o bicho pega, o empresário, ele vai pedir ajuda a quem? Tá aí a questão da TV Globo. Todos os presidentes, mandavam dinheiro para todas as emissoras. Com o acordo que o Bolsonaro fez com os evangélicos, esse dinheiro não vai mais para a Globo. Tá aí a questão da Globo passando um perrengue. Não conseguiu nem transmitir mais as Libertadores, coisa que ela tinha um monopólio. Não vai querer mais transmitir a Fórmula 1, porque não tem mais dinheiro do governo, o nosso dinheiro, tá? Mas as outras sim. Ou seja, ela que é tão favorável à privatização, e sempre foi, é justamente para sobrar dinheiro para investir no setor privado. Não é em benefício nosso. Tudo que a gente escuta nesse país é uma tremenda enganação. Está lá atrás os grandes empresários querendo privatizar para tirar mais dinheiro do Estado. Foi assim que esse país se desenvolveu. Me aponte um empresário que não mamou na teta do Estado. Ou seja, tirou dinheiro do nosso bolso para ficar rico. E na hora H não dá. Está aí, só para encerrar, está aí 2 instituições que estão dando banho no mundo inteiro. Butantan e a Fiocruz, que são do Estado. E eu vou te contar um segredo. Hein? Se não fosse, Mary, pessoas estaríamos muito perdidos. boas, influentes, me falaram que a Fiocruz é a maior fabricante de vacina do mundo. E hoje está aí, ó, totalmente escrachada com esse governo, totalmente desacreditada. Sai, mas não sai? Como é que é isso? Sai, mas não sai vacina? A nossa amiga aqui lembrou uma coisa. A vacina é uma questão de mercado. Tá? É uma questão de mercado. Tanto que os governos... O que os governos fizeram? Não, só vai vender para governo. Não vai ter iniciativa privada. Aquela besta que está lá no Planalto... Sim, mas já disse que quer comercializar a vacina. Caramba, eu fiquei com muito ódio disso, não tem noção quando eu vi isso. Já pensou? Ele quer comercializar a vacina? Eu tenho dinheiro, vou comprar a vacina. Você não tem, vai morrer. Vai morrer. Até porque, Mary, é uma questão muito séria que está acontecendo no mundo. É que a gente chama de necropolítica. Necromorte. É preciso diminuir a população do mundo. E como é que você faz isso? Matando. Então deixa. Olha a atitude do Bolsonaro. Olha. Sim, eu falo o tempo todo. Ele quer matar, começando pelos idosos, que são considerados que só dão trabalho, dão gasto, dão isso, daquilo, ele quer começar a matar. Porque... Eu falei isso outro dia revoltada. Por quê? Quando você pensa na aposentadoria, a aposentadoria é só gasto para o Estado. Mas ele esquece que a aposentadoria circula e faz o movimento da economia. Sim, claro. O que o Lula fez? O que o Lula fez no início do governo dele? Pegou o Bolsa Família, juntou várias coisas, não criou nada, era tudo do Fernando Henrique Cardoso, deu um aumentinho lá de R$10 e fez esse dinheiro circular no Brasil dentro todo. Do país. A economia cresceu. Foi, girou dentro do país. Se eu acumulo 50 milhões ou 3 bilhões e não gasto, eu estou dando prejuízo para a economia como um todo. Isso é capitalismo. Isso é coisa tão fácil de entender. O pessoal, o Lula não fez nada. Ele fez uma questão capitalista. Colocou dinheiro para vender. Até porque, quando uma criança vai lá e compra uma bala, tem que ser pensado quanto tipo de serviço tem ali. Tem tinta, tem anilina, tem açúcar, não sei. Movimenta indústria e mais indústrias. É isso. Então, privatizar, gente de Deus, tem que ser pensado. Esse papo tá muito... não. Aqui tá dizendo que é 51.
4 minutos. Ih, Sérgio, tu não vai poder cantar. Não tá. Ah, Sérgio. Deixa a Adriele falar um pouquinho. Vai lá, Ariela. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre a ótica da educação. Na época do Lula, foi criado o Reúne, que foi a que foi a expansão da universidade. Surgiu o campus de Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que antes a sede só era lá em Seropédica. Surgiu também em Três Rios. O Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, que era no Maracanã, também teve a sua expansão para onde? Em Nova Iguaçu, lá em Santa Rita. O que acontece com isso? Acontece o desenvolvimento local. Você vai fazer o quê? Você vai promover comércios e serviços locais, você vai trazer empresas e às vezes até indústrias para aquela região e com isso você desenvolve. Então o Estado, bem falado aqui, ele não tem que ter o lucro, ele tem que investir no desenvolvimento da sua região. Só que quando você corta a educação, né, a verba da educação, você está fazendo um desmonte. Tá fazendo. E o que é noticiado é que numa universidade pública só tem o quê? Pessoas que querem se drogar, que querem encher a cara, que estão ali, mas só estão destruindo, degradando o bem público, que seria melhor privatizar. Mas você vai privatizar isso e aquilo. O acesso, o pobre, como que ele vai conseguir entrar numa universidade? Eu sou uma aluna que entrei numa universidade por meio de cota. Hoje em dia, eu tenho orgulho de falar, mas na época foi bastante complicado. Se você falasse isso, você era mal vista. Hoje em dia, você já está mudando um pouco a percepção. Só que com o atual governo, com toda essa situação, é ruim ser pobre, mas não é ruim ser pobre. E é ruim você ter um governo ruim que não cuida do quê? Dos seus. Então, o desmonte da educação, ele está acontecendo já tem um tempo. Porque a ideia é o quê? Privatiza, não funciona, vamos privatizar. Quem vai ganhar com isso? É a população? Vai desenvolver a região? Não. Vai ser o quê? Meia dúzia de empresários aí. Então a gente tem que sempre pensar que o que a gente assiste, o que a gente ouve, não é puramente a verdade. A gente tem que estudar, tem que buscar o conhecimento, e conhecimento com pessoas adequadas. E é aquilo que eu falei no começo, né? A gente aprende muito observando, vendo o exemplo. Infelizmente, a nossa política é um péssimo exemplo. Nossa, bota péssimo nisso, nossa. 1 minuto? Poxa, gente, meu Deus do céu, tava tão bom o papo aqui, poxa, olha aí, gente. Mas eu gostei de qualquer forma, porque é um assunto, gente, que, inclusive, acho que até rende mais um programa para falar sobre isso, porque na verdade, eu tive outros convidados que eu já tinha falado. Eu tô com uma dor aqui, eu tô tocando. Eu tenho esse problema, foi do ônibus. Dava cada solavanco nos buracos na rua, e eu sentada num banco ruim, que atacou a coluna, agora tá me doendo aqui, eu fico passando a mão. Mas, gente, acabou, tá? Agradeço muito vocês terem vindo, tá bom? Muito mesmo. O Sérgio, eu falei que queria até cantar, mas o papo tá tão bom aqui falando que... Não, mas já teve música ao vivo hoje aqui, então a parte musical já foi contemplada. Né? Ah, sim, não mas eu sempre faço questão de eu ouvir tocar você. Ia sobrar. Eu queria muito que você cantasse, que era para os dois conhecerem as suas músicas que eu falo tanto. Mas olha só, vamos combinar assim. Entrem lá no meu Face, vocês já estão no meu Face, procurem ele, Sérgio Salles, e vocês ali procurem no YouTube, para vocês, quando eu falo que ele é o nosso menestrel extravagante da Baixada Fluminense, porque as letras e tudo é muito polêmica, é muita coisa, entendeu? Então é isso, gente, acabou, né? Você é um chato, hein, gente? Poxa, agradeço a todos, muito obrigado, tá bom, gente? E é isso aí, então. Agora eu vou dar o grito de guerra do programa, porque a gente não passou nessa seletiva maldita do mal de novo, isso é um inferno. Eu odeio essa festa com essa seletiva. Eu vou dar o grito de guerra aqui, porque a gente tem que gritar: sangue, 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 América Futebol Clube, fui! América! Tem de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim. A alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação pra sintonizar. Tropical AM, 830 kHz.